ela deveria ter saído desse relacionamento ao primeiro sinal de abuso. Essa é uma frase típica que toda mulher que já passou por um relacionamento abusivo escuta. E essa é uma frase que a mulher escuta de outras mulheres que não passaram por um relacionamento abusivo, ou que está dentro de um relacionamento abusivo, mas está tão inconsciente, tão aliena do que está acontecendo com a própria vida, que não percebeu e dá esse tipo de conselho. Isso é o que toda mulher escuta quando ela vai desabafar sobre o relacionamento dela. Sabe aquela amiga que vai e vem no relacionamento e ela fala pontos que não são saudáveis dentro do relacionamento, daí ela termina. Aí ela vai com um desabafo conversar com a amiga e a amiga pega e fala. Amigo, qualquer outra pessoa. Fala assim, mas logo vocês voltam. Que não sei o quê. Aí o que acontece? A mulher acaba voltando. O que a gente tem que parar para pensar e analisar a respeito de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos? Se a mulher entendesse, se a mulher conseguisse identificar o primeiro abuso e logo terminasse e não voltasse mais, não teríamos feminicídios. Não teríamos tanto caso de mulher que está dentro de relacionamento abusivo. O que a gente tem que começar a observar é as pessoas com quem a gente se relaciona, sabe? As pessoas com as quais a gente vai confiar a nossa vulnerabilidade, as pessoas com as quais a gente vai conversar sobre algum tema e o que essa pessoa traz de feedback pra gente. Porque isso acontece muito, sabe? Essa coisa de amiga querer desabafar com a outra amiga sobre relacionamento, sobre o parceiro, e a amiga acaba falando assim: não, mas é uma fase, ele vai mudar. Isso também acontece muito dentro de religiões, né? Quantos casos a gente já viu aí de mulheres dentro de igrejas que acaba sendo tendo a vida encerrada pelos parceiros dentro da igreja, né? De núcleo da igreja mesmo. Teve um caso, eu acho que foi o ano passado, de uma pastora que teve a vida encerrada pelo marido, que também era pastor. E nisso, os áudios dela falando sobre o relacionamento dela, ela falava para a pastora dela, a conselheira dela, que ela sofria violência, né? E ela ainda relatava os meios que ela fazia para poder acalmar esse parceiro. Então, a gente tem que ter mais olhar, sabe, analítico para as outras pessoas, porque o olhar clínico é impossível a gente ter, sabe? A empatia é impossível a gente ter com uma outra mulher, ainda mais quando você não passou por um relacionamento abusivo, quando você não tem um entendimento mental a respeito disso, quando você não tem um estudo, alguma coisa nesse sentido. Então fica muito difícil de você aconselhar alguém nesse sentido. O que a gente pode fazer a respeito disso é aconselhar a mulher a procurar uma ajuda terapêutica para que ela consiga conversar com alguém que tenha um embasamento, para alguém que está fora desse ambiente, para poder direcionar ela para um caminho melhor. Recentemente teve o caso da mulher que teve o rosto todo desfigurado, com 60 socos, e, e ela, numa entrevista, ela relatou que ele já tinha levantado o braço para ela, levantado a mão para ela, feito aquela coisa de o mínimo detalhe. Só que ela foi deixando, né, isso teve esse mínimo detalhe e ela continuou nessa relação até chegar a esse ponto. No vídeo, possivelmente, ele poderia ter encerrado a vida dela ali. Tipo, a vontade que ele tava ali, com certeza, era para isso. E eu vi muitas pessoas falando:
Ah, o menor sinal de abuso ela deveria ter caído fora, o menor sinal de violência ela deveria ter caído fora. Só que o que as pessoas não entendem é que esse é o menor sinal, ele ter levantado a mão, ele ter ficado nervoso, era o menor sinal. Só que para ela não era, porque ela estava dentro desse relacionamento, ela não sabe o que seria esse menor sinal ou não. Se ela tivesse de fora, possivelmente ela iria opinar como tantas pessoas estão opinando na internet. E assim, a sutileza de um relacionamento abusivo, ele é muito sutil. O que é o menor sinal para mim não é o menor sinal para você. Eu já tive um relacionamento abusivo. Eu já vivi um relacionamento abusivo. E esse relacionamento abusivo foi totalmente emocional. Não chegou a vias de fato. Mas hoje em dia eu percebo todo o degrau que foi se subindo dentro dessa relação. E hoje em dia, ao menor sinal de alguma coisa que eu vejo que não condiz com o que eu quero, não condiz com o que eu desejo para minha vida, eu me afasto da pessoa. Só que assim, eu passei por um relacionamento abusivo, eu passei por esse entendimento, eu passei por um processo de cura e passei por um processo de que eu fui buscar mais estudos sobre isso. E hoje em dia eu consigo perceber relações abusivas, até mesmo de amizade, até mesmo de amigos. Então, hoje em dia eu consigo sair dessa relação, tanto afetiva ou com amigos, porque hoje em dia eu consigo entender. Mas isso não quer dizer que eu estou imune a relacionamento abusivo. Isso não quer dizer que eu estou imune a pessoas tentando me manipular ou tentando me fragilizar emocionalmente. Ninguém está imune a isso. Estamos aqui justamente para poder aprender e desenvolver. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas vidas, independente de pessoas com relacionamento abusivo ou não. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala da nossa fragilidade para as pessoas. Porque o que eu vejo acontecendo muito é as pessoas sangrando em piscinas de tubarões. Então, o que, que acontece? Você vai lá, fala a sua vulnerabilidade para alguém, você fala a sua vulnerabilidade, algo que te deixa vulnerável para amigo, para relacionamento, até mesmo para parente. E o que, que acontece? Essa outra pessoa que você falou não tem estrutura emocional nenhuma para poder lidar com isso. E vamos lembrar que somos todos seres humanos. Em algum momento, por algum motivo, se você brigar com essa pessoa, se você tiver alguma desavença com essa pessoa pode usar a sua vulnerabilidade contra você mesmo. Então, o que você pode aconselhar para sua amiga, para algum parente que está dentro de um relacionamento abusivo, que você nota que o comportamento do parceiro ou da parceira é um comportamento tóxico, o que você pode aconselhar essa amiga é: busque uma ajuda terapêutica, busque uma ajuda para você conseguir conversar sobre esse tema e conseguir entender o porquê que você está dentro desse relacionamento. Porque o que muitas vezes acontece essa esse band-aidzinho que as mulheres dão, né, pro parceiro abusivo. Ah, ele é assim porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, ele vai mudar. E, gente, não dá pra gente ficar mantendo relacionamentos disfuncionais por conta do seu parceiro ter passado por alguma situação difícil na vida. O que a gente tem que fazer é buscar o autoconhecimento e entender qual que é o seu limite dentro de uma relação. Dentro de uma relação afetiva e dentro de uma relação com amizade mesmo. Até onde você vai deixar essa pessoa te acessar? Qual que é o limite que você tem que dar para essa pessoa? É isso que a gente tem que buscar hoje em dia para se relacionar com as outras pessoas. Não dá para a gente deixar a nossa vida na mão de outra pessoa ou ficar acolhendo a ferida das outras pessoas. Ninguém se cura por amor, se cura pelo que acontece da consequência da vida.